Olá, tudo bem? Elias Lima. Então, estou aqui para falar mais uma vez sobre timidez e a superação. Vou contar uma história rapidinho do que eu passei já na minha fase adulta, né? Numa das minhas experiências de entrevista de emprego. No meu primeiro emprego, assumi e fiz o processo seletivo, tinha mais ou menos 20 para 21 anos. E logo um ano depois que eu fiz o processo seletivo, já trabalhando, fui convidado a participar de um processo para ser gerente. Então, fui lá porque eu trabalhava direitinho, né? Trabalhava bem, e as pessoas gostavam de mim, apesar de eu ser muito tímido. E eu fui participar do processo seletivo. Chegando lá, tinha mais ou menos umas 10 pessoas, e aí começando, eu, sendo um bom tímido, fui o último a falar, né? E aí quando você é o último a falar, você tem poucos assuntos para falar, já que todo mundo falou na sua frente. E aí quando chegou a minha vez, na hora que a pessoa perguntou para mim, e aí, Elias, qual é o teu pensamento sobre esse assunto? Eu falei, tranquilo, é o mesmo do meu amigo aqui do lado. Aí a pessoa assim, como assim? O mesmo de que forma? Eu falei, não, é igualzinho, o que ele falou é o que eu quero falar também. Aí ela falou assim, não, mas como assim? Tu não tem uma opinião formada, você não tem nada sobre esse assunto? Você vai pegar o assunto daquela outra pessoa que você nem conhece direito? Ele falou, não, ele é meu amigo, é meu camarada, e poxa, o que ele falou tá certinho, a gente trabalha junto. Ela olhou para mim, e aí você imagina o que aconteceu, né? Vocês acham que eu passei no processo seletivo? Claro que não, certo? E aí depois, quando houve a reprovação, foi o meu primeiro trauma profissional, foi um trauma difícil realmente, eu demorei um pouquinho a superar, mas eu comecei a pensar onde é que eu errei. E aí eu comecei a entender que eu tinha que ter opinião própria sobre os meus assuntos e não colocar minha opinião baseada na vida dos outros. Bom, mas para um tímido isso não é nada fácil, né? Quanto mais está no meio de pessoas desconhecidas, dentro de um processo seletivo, é muito mais difícil. E o tímido leva algumas desvantagens com relação a isso. Eu fui reprovado em várias oportunidades e em vários momentos da minha vida. Bom, e aí o que aconteceu? Eu peguei e comecei a aprender como é que lidar com isso. E eu quero deixar uma dica para você. Então, quando você estiver passando num processo seletivo, participando no processo seletivo, e você não quiser ser o primeiro, se você for o primeiro, é muito bom, porque você já fala o que você tem que falar. Se não for, todo mundo já tinha passado à sua frente, conforme os pensamentos forem passando pela sua mente, você vai anotando as respostas, vai anotando tudo aquilo que você gostaria de falar. E quando estiver chegando próximo à sua vez, você já lê novamente, respira fundo, certo? E na hora de dar a resposta, dê a resposta de acordo com aquilo que você escreveu. Como falei nos outros vídeos, é importante que você domine o assunto, que você saiba aquilo que você está falando. Porque quando você sabe, a tua timidez fica menor, ou seja, você já não tem tanto medo de ser rejeitado. Então, segue a dica. Você vai participar de um processo seletivo e percebeu que você ficou por último, todo mundo já falou o que tinha que falar, anote o que você tem que falar, mesmo que seja repetido, e fale. Fale de forma firme, certo? Respire, e que você vai ter a oportunidade de passar. Bom, se não passar, o que acontece? Não tem problema. Vão existir outros processos seletivos. Eu passei por vários, tá certo? Então, e não morri por causa disso. E pelo contrário, me fortifiquei, me fortaleci e hoje estou aqui falando para você e dando essa dica. Bom, compartilhe o vídeo se você gostou, dá um like, manda mensagem para mim. Meu WhatsApp é 21 980 18 8898 no YouTube. Elias Lima, Vencendo a Timidez. Tá certo? E meu Facebook, eliaslima@yahoo.com.br. Grande abraço.